Bom dia. Nós estamos aqui na Igreja Central Paulistana num dia de muita festa. Nós estamos na festa do Roupão da Fé, uma semana de evangelismo buscando reencontro com aqueles que estavam afastados e também com aqueles que estão chegando novamente, de novo para a fé. Estou aqui com o Dornelli e eu queria saber, Dornelli, o que te levou a decidir essa semana pelo batismo? Bom, faz muitos anos já que eu venho estudando e frequentando a igreja, mais ou menos 19 anos que eu frequento a igreja adventista com a minha esposa e meus filhos. E durante todo esse tempo eu procurei estudar, me aprofundar nas coisas de Deus. E o motivo que eu demorei tanto foi porque eu achava que eu não estava preparado para ser batismado. Mas dessa semana do Roupão da Fé, com uma frase eu fui convertido, a frase do Marcos, que quando ele falou que o batismo não é para os preparados, mas os que vão se preparar. E isso me tocou e eu tomei a decisão e hoje vou ser batizado. Um apelo especial, irmão Dornelli, porque ele mesmo escreveu para mim. No momento em que o Espírito Santo alcançou o coração dele para essa decisão de batismo, foi quando eu disse assim: batismo não é para quem está preparado, mas é para quem quer se preparar. E o batismo não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. Só que sem batismo não tem céu. E eu posso dizer assim, usar essas palavras, disse assim: você me tirou debaixo da cabana para o batismo. A história dele demonstra desde sempre alguém orientado para as coisas de Deus, com temor de Deus no coração, mas que durante 64 anos procurou, buscou, pesquisou, finalmente encontrou e decidiu. Já há 20 anos que faz parte da nossa família, mas a partir de hoje passa a fazer parte de uma família ainda maior, a família da Central Paulistana, a família de Deus na terra, a família de Deus na vida eterna. Que Deus te abençoe, Dornelli, que a sua decisão seja confirmada pela unção do Espírito Santo em sua vida e que ela perdure todos os dias até a volta do Senhor Jesus. Querido Dornelli, de acordo com a sua profissão de fé, de acordo com o desejo que há no seu coração, nesse momento, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre Jesus, para a remissão de seus pecados, para uma nova vida e para a unção do Espírito Santo, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Vamos aplaudir esse momento. Pastor Gilson Montim, que alegria sua de reencontrar, depois de 9 anos aqui na igreja, o Dornelli. Me diz a sua emoção de fazer o batismo neste momento. O Dornelli, ele, como parte da nossa família, sempre foi assim, aquela pessoa muito especial. Uma pessoa querida, uma pessoa amiga, companheiro, prestativo. E assim, nós por 20 anos oramos por ele.
Então, ao recebermos a notícia de que ele iria se batizar e ao participar hoje dessa cerimônia de batismo, é uma emoção imensa. Primeiro que você sabe que ele está se entregando finalmente nos braços de Jesus, é sincero, foi uma decisão amadurecida ao longo desses últimos 20 anos praticamente, né? Então é uma alegria sem limites, não dá para descrever assim. E principalmente porque, como concunhado, a gente tive a chance de participar ali dentro do tanque com ele, né? É uma emoção tremenda. E para você, o impacto que isso vai ter na família como um todo, já como você disse, sendo parte da família, como você vê o impacto que isso vai gerar em outras pessoas que talvez ainda não se decidiram dentro da sua família, dentro da família de vocês como um todo? Qual o impacto que isso vai gerar também nos filhos? Como que você vê isso? Olha, eu acho que o impacto vai ser principalmente em relação aos filhos e sobrinhos, que embora já tenham essa convivência de igreja, a maior parte deles já nasceram nesse contexto, mas o testemunho do tio é uma reafirmação de uma escolha certa que eles sabem que devem fazer, e aqueles que já se batizaram, obviamente, vão ter nele um exemplo, um modelo a ser seguido quanto à perseverança. E os que estão vindo mais novinhos, também uma inspiração para tomarem a mesma decisão. E graças a Deus, ele era, na verdade, o último da família, por enquanto, a chegar a esse ponto. Então, o testemunho dele foi muito interessante por isso, porque ele realmente se decidiu depois de um período de intenso estudo, de pesquisa. E acaba sendo assim a coroação de um trabalho, de um esforço de toda a família ao longo desses 20 anos. Qual a tua emoção agora, depois de uma semana na tua igreja, fazendo o projeto do Roupão da Fé? Então, pastor, eu fiquei muito assim, até preocupado, né? Porque na casa da gente, na terra da gente, a responsabilidade ainda fica maior ainda, né? Mas o Roupão da Fé, ele tem mostrado assim, por onde tem passado, que o Espírito Santo, ele pode alcançar todos os corações, né? E aqueles que, como o Dornélio, o irmão Dornélio aqui hoje, né? 22 anos seminarista, né? E que disse para mim, quando eu ouvi que batismo não é para quem está preparado, é para quem quer se preparar, e esse foi o ponto em que o meu coração se abriu, a minha alegria foi muito grande em ver, né? Aqui nós vamos chegar aí a uns 20 batismos aproximadamente, né? Desde sábado, com aqueles que já vinham, e a gente assim, eu fiquei encantado assim, porque geograficamente falando aqui é um lugar um pouco mais difícil para se fazer visitas e tal, mas nós vimos o Espírito Santo alcançando corações, e eu fico muito feliz aqui com o irmão Dornelli, porque este foi um milagre do Espírito Santo de Deus, né? Desde 95, o conhecimento com a igreja, e agora estamos juntos para anunciarmos que Jesus vai voltar e salvarmos muitas pessoas, né? E Dornelli, agora que você já passou pelas águas batismais, fala para nós, o que passa no seu coração agora? Eu estou muito tranquilo, confiante em Deus, e o meu maior desejo é que orem por mim, para que eu nunca me desvie mais desses caminhos e que eu possa ser uma pessoa útil para todo mundo e pregar o Evangelho, não tanto quanto o Marcos, que é impossível, mas foi através dele, eu sou muito grato a ele, a pessoa mais importante nesse fato foi o Marcos, que eu conheci esta semana, na semana de oração do Roupão. Uma última pergunta, Marcos. Essa frase ficou muito forte durante a semana, né? O batismo não é para aqueles que estão prontos, preparados, mas para aquele que quer se preparar. Fala um pouquinho dessa ideia, como que surgiu para você e como tem sido levar essa realidade para outras igrejas. Isso foi em relação à minha experiência mesmo com Deus, né? Eu estava para desistir depois do batismo, e eu ouvi de um irmão chamado irmão Paulo Peitio, né? Da igreja de Goianazes e tal, e hoje ele não atua mais como ancião, mas ele sempre me dizia, não desista, não desista, e isso ficou muito forte no meu coração. Então hoje, quando eu estou dizendo não é para quem está preparado, eu estou me lembrando do irmão Paulo, que dizia, não desista, e isso eu faço que estas palavras que cheguem no coração das pessoas para que elas possam tomar a decisão, e eu tenho certeza que o irmão Dornelli será uma bênção para a família, para a igreja, para a salvação de muitas pessoas, né? Amém.
coração que nós vemos nesta manhã sua decisão. Eu posso imaginar durante quantos anos a sua mãe orou para que esse dia chegasse. Sendo pai, eu posso compartilhar da alegria que ela tem nesta manhã ao ver a sua decisão de entregar os seus caminhos a Cristo Jesus. Amém. No desejo de que essa decisão, Igor, seja mantida a cada dia, que você seja fiel durante toda a sua vida até a morte, para que você possa finalmente receber a coroa da vida eterna. É nesse desejo que nesta hora, com alegria, eu como pastor faço o seu batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir esse momento, irmãos. Aleluia, Senhor! O sangue de Jesus derramado. Mas é essa guerra. O Espírito Santo foi vitorioso no coração. Nossa Deus. O Evangelho tem brilhado no seu coração por intermédio de sua sogra, por intermédio de seu pai. E agora o desejo do seu coração é seguir o exemplo que eles têm dado a você. Confirmar a sua fé em Jesus, selando a sua vida com Cristo através do batismo. Nosso desejo é que você continue crescendo cada vez mais no conhecimento e na graça de Cristo, até aquele dia quando Ele concederá a você a coroa da vida eterna. E com esse desejo no coração, de acordo com a sua fé em Jesus, eu como pastor tenho a alegria de fazer o seu batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, Senhor! Vamos aplaudir esse momento. Graças a Deus. Pelo sacrifício de Jesus. Querido amigo, irmão Luiz Carlos, desde criança, seus pais colocaram no seu coração o amor a Deus, o amor à palavra de Deus. E você tem andado nos caminhos de Deus. E agora, nesta manhã, nós ficamos muito felizes pelo seu desejo de uma reconsagração ao Senhor. Regressar à casa do Pai, de onde você se afastou por algum tempo. E nosso desejo é que agora, ao voltar aos braços do Pai, você permaneça ali, até que Cristo Jesus o convide para entrar no lar celestial. E nesta manhã, de acordo com a sua fé em Jesus, eu como pastor tenho a alegria de fazer o seu batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir esse momento de vitória do sangue de Jesus, irmão. Essa guerra, o Espírito Santo foi vitorioso. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O que fez você decidir pelo batismo essa semana? Encontrava uma coisa na porta da minha casa e depois muita persecução por essa razão que estou aqui. Okay. E qual a tua emoção, qual o sentimento que passa por você agora, antes do batismo? Agora eu me sinto muito bem, muita tranquilidade, muita calma, confiança. Muita confiança. Irmão Sandro, Deus tirou você de sua terra, de sua parentela, para que aqui no Brasil, um lugar distante, você se encontrasse com a mesma fé de seus pais lá no Haiti. O Espírito Santo trabalhou em seu coração. Você tomou a decisão por Cristo. E o desejo do seu coração é preparar-se para o advento de Cristo, estar pronto naquele dia que Jesus voltará nas nuvens dos céus. Nesta manhã, de acordo com o desejo do seu coração, de acordo com a sua fé em Jesus, eu como pastor tenho a alegria de fazer o seu batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, Senhor! Vamos aplaudir esse momento, irmãos. Em nome de Jesus. Vitória do sangue de Jesus.
filha vendo sua mãe sendo batizada. Para mim, como pastor que vou conduzir este batismo, também é uma característica. A irmã Augusta tem 82 anos de idade, por isso precisa ser cuidada com bastante carinho no momento do batismo. O irmão Casinete Luiz Batista, ele já sofreu um derrame, além de uma pneumonia, na mesma época ficou mais ou menos 2 anos, ficou 3 meses numa UTI. Isso deixou alguma limitação para ele, então nós vamos ter um pouco de cuidado também ao conduzir essa cerimônia. Mas o principal de tudo é que, pela graça de Deus, um dia todos nós seremos restaurados. Qualquer sequela, qualquer marca que o pecado tenha produzido em nossa vida, deixarão de existir quando nós estivermos para sempre no lar celestial. Estimada irmã Augusta, é com muita alegria em nosso coração que vemos a sua decisão nesta manhã. Durante muitos anos, sua filha tem testemunhado do amor de Deus e da transformação que Cristo Jesus tem feito na vida dela. E esse testemunho influenciou a sua mente, o seu coração, criando na senhora o desejo também de dar este passo, entregar a sua vida a Cristo Jesus. Amém. Por isso aqui, com grande alegria nesta manhã, nós nos unimos à felicidade da Zinete e também à alegria que existe no céu quando nós nos arrependemos. Neste momento, de acordo com a sua fé em Jesus, eu como pastor tenho a alegria de fazer o seu batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir em nome de Jesus. A graça de Cristo Jesus também alcançou o seu coração. E essa graça é a garantia de que um dia, no lar celestial, você será plenamente restaurado em sua força, em sua saúde. Amém. A imagem de Deus será novamente reproduzida perfeitamente em você. Amém. Livre de todas as consequências das enfermidades, dos males desta vida. Que essa esperança esteja sempre presente no seu coração, até que naquele dia possamos receber a coroa da vida eterna das mãos de Cristo Jesus. Nesta hora, de acordo com a sua fé em Cristo, eu tenho a alegria de fazer o seu batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, nós estamos aqui na Igreja Central Paulistana com o projeto Roupão da Fé. E este é o último dia da semana de evangelismo e a gente tem uma experiência maravilhosa, que é a semana, que é o batismo do Paulo Ruelli e também do Ricardo Júnior, né? E eu e o Paulo Ruelli, nós nos conhecemos já há algum tempo, né? Nós vendo a necessidade de conduzir pessoas para um tratamento em relação à adicção, né, ao uso de drogas, nós fomos ali arquitetando, armando, assim, agilizando uma clínica de recuperação. E eu vi no Paulo a necessidade de, por também ter passado por esse problema, né, hoje vai ser o batismo do Paulo, né,
de a gente ter um local especial. Hoje o Paulo ele gerencia uma clínica, eu vou chamar até o Paulo aqui, no dia do batismo do Paulo. Vem cá, Paulo, chega aqui um pouquinho. E o Paulo trouxe para a gente aqui, né, do Roupão da Fé, e o Paulo está sendo batizado no Roupão da Fé, um testemunho maravilhoso, né? Então eu gostaria que o Paulo falasse rapidamente sobre o Roupão da Fé na sua vida, como é que você hoje, esse dia para você, o que representa? Hoje podemos ver aqui muitos milagres, né? Deus tem sempre uma maneira especial de falar a cada um de nós. É uma pena que eu demorei tanto, mas Deus foi tão amoroso que me trouxe para esse momento para que eu pudesse nascer novamente e ter a minha vida totalmente dedicada a Ele. Mas a experiência maravilhosa começa já quando eu tomei a firme decisão de estar ao lado de Cristo e pude ser usado por Deus para levar a mensagem a um outro jovem que, ao ser internado na clínica onde eu trabalho, onde eu ajudo pessoas ali, eu pude falar de Jesus para ele. E, para minha surpresa, ele, desde os 8 anos de idade até os 10 anos de idade, ele acompanhava o pai nos cultos e se lembrava muito dos louvores. E sentiu o desejo de aprender um pouco mais de Cristo e de ver as maravilhas, através da Bíblia, de que Deus tinha feito na vida de várias pessoas. E eu sempre insisti com ele, Deus há de fazer um milagre nas nossas vidas. E hoje nós estamos aqui, para a honra e glória de Deus, através de um projeto maravilhoso, recebendo a Cristo em nossa vida, com o Roupão da Fé, um projeto administrado por um amigo que tem me assistido, que tem me ajudado e ajudado a muitas famílias a levarem os seus pacientes para que nós pudéssemos ali administrar os cuidados e levar também a mensagem de Cristo. Isso, para mim, é uma imensa alegria, ser usado no projeto de Deus para salvar as pessoas. E eu estou muito feliz, não só com o meu batismo, mas pude ver que, ainda não descendo as águas, Deus já está me usando. E eu agradeço a Deus, agradeço aos amigos que estão investindo em oração neste projeto maravilhoso, que é salvar vidas através da palavra de Deus. E o que eu vejo assim tão lindo nessa experiência de hoje é a pessoa que o Paulo está trazendo, né? Que é o Ricardo Júnior. O pai, o irmão Ricardo, que é diácono hoje da igreja, já foi ancião lá no Jardim Brasil. A família toda imaginava que o filho, que o Ricardo Júnior estivesse morto. E aí Deus colocou, através do Paulo, lá na clínica o Ricardo Júnior. E aí quando o Paulo me ligou e o batismo dele, a gente já havia conversado sobre isso, ele contou o testemunho do filho, do Ricardo Júnior, e eu disse assim, não, então nós vamos fazer esse batismo para a honra e glória de Deus. Aí conversei com o Ricardo, o pastor Ronaldo ali esteve também ali a par de todo o processo, né? Hoje nós tivemos o privilégio de ver ele abraçar o pai, hoje nós tivemos o privilégio de ver ele aqui, ainda não vimos isso, nós vamos ver ele receber a filha que ele não conhece. Então a gente vê um milagre do Espírito Santo nessa família, para a honra e glória do nome de Deus. Eu peço a todos que assistirem, que orem pelo projeto Roupão da Fé. Muitas pessoas têm sido alcançadas com esse projeto. Amém. E que Deus possa conduzir muitas outras pessoas aos pés de Jesus. Amém. Ricardo Feitosa, qual a emoção de reencontrar hoje o seu filho aqui na Igreja Central Paulistana? O Ricardo Júnior, meu filho, há 4 meses atrás nós recebemos uma notícia via internet que ele havia morrido. E nesses últimos 4 meses nós temos buscado ele por todas as formas possíveis. Polícia, IML,
a própria internet. Até uma petição no Avaaz a gente tinha colocado para as pessoas nos ajudarem a procurá-lo. E muitas pessoas haviam assinado a petição. E desde então, as nossas igrejas de irmãs do Jardim Brasil, do distrito de Vila Medeiros, né, nós temos pedido oração, temos grupos de orações para essas pessoas. Né, filhos de nossos irmãos que estão se envolvendo em drogas, estão sendo seduzidos pelo inimigo e estão sendo arrancados da igreja, das mãos de Deus para a mão do inimigo. Tá? E esses grupos de orações, nós incansavelmente nós temos hora para orar, hora para ficar pedindo essas petições para salvar aqueles que estão escravizados pela maldição das drogas e dos vícios. Eu nunca deixei de acreditar que ele estava vivo. Nunca deixei, porque Deus sempre me falou no coração que eu devia manter a fé. E para mim a única moeda de troca que nós temos com Deus é a fé. Nunca duvidei da minha fé. Nunca duvidei de meu Yeshua, do meu Deus, do meu Jesus. Nunca duvidei do meu Yahvé, o meu Deus Criador, que me dizia sempre, Ele está vivo, eu vou te devolver. E hoje foi um reencontro. E o irmão Marcos me ligou essa semana, nós conversamos, ele falou que queria que eu viesse aqui, que ia haver um evento especial aqui na igreja. Não me disse que seria isso, mas como ele já me conhece há bastante tempo, né? Eu fiz perguntas que não teve como ele escapar, e ele acabou dizendo que a minha coisa que eu mais estava procurando, a minha dor mais forte ia ser curada. O Evangelho de Jesus, na minha vida, ele me alcançou, e tinha o irmão Paulo, que me dizia, não desista, fica na igreja. E eu fui pregar na igreja do Jardim Brasil, e eu vi a aflição de um pai, do irmão Ricardo. Vem cá, irmão Ricardo. Vem aqui embaixo. O irmão Ricardo foi ancião de igreja, diácono da igreja. O irmão Ricardo me pediu ajuda. Irmão Marcos, eu tenho filhos que estão com problemas, como você esteve. Me ajude. E Deus colocou na minha vida um irmão chamado Paulo Weller, e que eu tenho o privilégio hoje de estar aqui na igreja. E o Paulo Weller também teve problema com adicção, e o Paulo entrou em combate, e a luta dele tão forte que ele, se tratando e dizendo, Marcos Camilo, vamos ajudar as pessoas, vamos salvar pessoas. Deus foi endireitando a vida do Paulo Weller. E ao mesmo tempo em que Deus foi endireitando a vida dele, e ele, sabedor do projeto Ao Pão da Fé, resgatando as pessoas, salvando, a gente sempre mantendo contato. E hoje eu chamo para dentro do tanque o Paulo Weller. O Paulo Weller hoje, depois de uma luta intensa, muita luta, Paulo Weller hoje está entrando dentro do tanque para a vitória dele, como líder da igreja de Deus. Hoje ele é monitor, é o gerente de uma clínica, uma casa de recuperação para dependentes químicos. Eu te recebo dentro do tanque, meu irmão, aqui. Obrigado. E o Paulo Weller, quando me contou a história da família que imaginava que o Ricardo Júnior estivesse morto. Vocês ouviram até alguns gritos no momento da escola sabatina, não perceberam? Foi o momento em que o Ricardo Júnior, ele recebe o abraço do pai. E eu chamei o pai sem falar para o pai que hoje seria o dia do batismo do filho, que ele havia me pedido ajuda um tempo atrás. E Deus foi usando os meios, os caminhos de Deus, para que hoje, dentro deste tanque, nós pudéssemos ver o maior milagre.
E o Ricardo Júnior fez um pedido para mim: eu quero que você me coloque dentro do tanque, irmão Marcos. Eu quero que você agora, Paulo, já ali com o irmão Ricardo, vamos trocar de lugar. Você pega a mão do pai aqui e eu vou buscar o Ricardo Júnior. E ele não sabe ainda de alguma coisa aqui na igreja, mas eu vou buscar ele para ele saber o que essa notícia, para ele conhecer. Eu vou buscar ele. Vitória! Vem! Vitória! Vem, Vanderlei, apresentar a filha do Ricardo. Ele não conhece a filha. Vem conhecer sua filha. Ele está conhecendo a filha dele. É sua filha. Vem cá, mãe. Vanderlei, vem cá. Deixa ele pegar lá dentro do tanque. Cuidado para não cair. Pode pegar, deixa ele saborear a filha. Deixa ele pegar. Vanderlei, vem aqui, você precisa ficar aqui, ó, bem pertinho. E você vai presenciar nesse momento a morte do seu esposo para uma vida de pecado e um novo nascimento em Jesus Cristo. Somente o Evangelho de Jesus é capaz de nos dar um privilégio desse. Somente o Evangelho de Jesus Cristo. É um pai que conhece uma filha dentro do tanque batismal. E o avô conhecendo a neta pela primeira vez. E Deus te dando o presente, irmão Ricardo, de hoje receber um filho novo. É uma luta muito grande, mas eu disse para o Ricardo: daqui para frente não tem fim mais. Daqui para frente agora é até a glória. Não existe fim com Jesus. Com Jesus é até a glória. Vamos aplaudir esta vitória do Santo. Paulo Roelli vai ser batizado primeiro e depois fica com a tua filha dentro do tanque. Depois nós vamos ver o teu batismo. Nosso irmão Marcos é muito bom para contar histórias. Ele conta histórias melhor do que eu. Mas talvez ele não tivesse todos os detalhes, porque enquanto ele pregava, eu estava conversando com o irmão Ricardo, o pai. E eu, como pai, também posso imaginar a dor que este pai sentiu. Nos últimos 5 meses, ele tem todos os recursos disponíveis: IML, polícia, todas as autoridades, tentando procurar o seu filho, imaginando que o seu filho estivesse morto. E hoje, qual foi a surpresa dele ao chegar aqui, ver que o filho está vivo, está recuperado, para a honra e glória de Deus, está começando uma nova vida. Deus abençoe ricamente. Da mesma maneira que Deus hoje aliviou o coração desse pai, um dia também todos nós, pela graça de Deus, estaremos juntos lá no céu. Amém. E nosso coração estará aliviado das dores desta vida, das lutas, da opressão que o pecado provoca dentro de cada um de nós. Essa é a promessa do nosso Pai. Um dia não haverá mais lágrimas, um dia não haverá mais dor, um dia os pais não precisarão mais buscar os seus filhos, porque estaremos para sempre juntos com Jesus. Pai, receba a minha vida hoje. Aleluia, aleluia, Senhor. Para fazer a tua vontade. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Estimado amigo e irmão Paulo,
Você há pouco expressou verbalmente, com suas próprias palavras, o desejo do seu coração. Amém. Sendo esse o desejo do seu coração, nós só temos que nos alegrarmos pela sua decisão e pedir que a graça de Cristo o habilite e o fortaleça, o capacite para continuar cumprindo este propósito. Amém. E agora eu, como pastor, segundo a sua demonstração de fé em Jesus, tenho a alegria de fazer o seu batismo para o perdão dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Estimado jovem Ricardo, depois de ouvirmos nesta manhã a pregação da palavra de Deus, a história do filho pródigo, o que temos diante de nós é exatamente o mesmo quadro. O filho pródigo que volta aos braços do pai. Você nesta manhã volta aos braços do seu pai terrestre, irmão Ricardo, e volta também aos braços de seu pai celestial. A certeza que deve ficar sempre gravada no seu coração é que, apesar desse tempo de distância, seu pai terrestre, seu pai celestial principalmente, nunca se esqueceram de você. Glória a Deus. Sempre estiveram de braços abertos para recebê-lo, aguardando este momento em que você, tocado pelo Espírito Santo, volta à casa do Pai. Jesus prometeu: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. No desejo, Paulo, de que você continue cada dia mais andando para a casa do Pai, o lar eterno, até aquele dia quando você receberá a coroa da vida eterna das mãos de Jesus. É nesse desejo, para o perdão dos seus pecados, que eu, como pastor, faço o seu batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, Senhor. Walter, como que tu te envolveu pela primeira vez com o Roupão da Fé? Bem, o projeto do Roupão era um projeto regional e nós íamos ter um programa da Federação dos Empresários aqui na Central e era necessário apresentar um projeto novo, regional e da igreja, né? Da igreja local, junto a essa programação da federação. Então, conversando com o Marcos, conhecendo o projeto um pouco, nós achamos que tinha que dar uma notoriedade nacional nesse projeto. E graças a Deus foi assim, tem sido assim. Cada dia mais o projeto vem se expandindo, vem crescendo e está sendo uma bênção para todas as famílias que são apresentadas a esse projeto. E Walter, qual que é o maior resultado para você do Roupão da Fé? É difícil você falar um resultado só. São vários resultados que a gente vê acontecendo hoje na nossa igreja. São famílias voltando ao nosso reduto. Como vários líderes já falaram para nós temos outra igreja fora da igreja. Então, esse está sendo um projeto que nós estamos levando de coração. Como pastor oficial aqui da Igreja Central Paulistana, eu imagino que a alegria deve ser muito grande. Mas nos diga como que tem sido a sensação durante a semana e principalmente neste sábado com essa festa tão maravilhosa do Roupão da Fé. Realmente é uma experiência maravilhosa para nós. O projeto Roupão da Fé nasceu aqui na Igreja Central Paulistana e pela segunda vez nós estamos realizando esse projeto. Agora de uma forma muito mais organizada, muito melhor preparada,
Tivemos várias decisões nessa semana, jovens, adultos, pessoas idosas, casados, solteiros. Mas eu destacaria um ponto interessante que aconteceu nessa semana. Tivemos aqui pessoas de diferentes nacionalidades. Na sexta-feira à noite, batizamos um irmão nosso de Cuba. Hoje, sábado pela manhã, batizamos um irmão do Haiti, batizamos uma irmã do Paraguai, isso além de pessoas de outros estados também. Então a gente percebe como a graça de Deus alcança homens e mulheres em diferentes lugares, em diferentes circunstâncias. E foram trazidos a São Paulo, nesse momento, nessa ocasião, quem sabe pela graça de Deus, justamente para serem alcançados neste momento. Realmente é uma oportunidade maravilhosa poder conduzir o batismo de cada uma dessas pessoas e entregá-las a Jesus.